Jailson. Cadê o Jailson? Tô aqui, tô aqui. E você sempre faz a oração. Claro, claro, sem problemas. Então, boa tarde a todo mundo. Desculpa eu não estar aí de câmera ligada hoje. Eu já tive um problema com minha internet, né? Então, para economizar plano de dados, eu estou só na voz hoje. Então, vocês vão só ouvir a voz do catequista de vocês hoje. A Lu vai estar com a gente aí hoje, ela é quem está com todos os acessos, ela é quem está verificando as presenças e tudo mais, ok? Eu queria agradecer, né, pela presença de todos vocês, agradecer a Deus pela saúde de cada um de nós, pedir a Nossa Senhora que neste dia abençoado ela possa favorecer com que a gente fique mais próximo do Senhor Jesus. Amanhã é o dia de nós comemorarmos a nossa padroeira, Nossa Senhora de Aparecida. É um dia especial também que a gente deve guardar, ir à missa. Amanhã, inclusive, é um dia que a gente não pode faltar à missa, tá? Óbvio, para quem puder. Isso é muito importante e é considerado até, inclusive, pecado, né? A gente não participar dessa missa de amanhã. Pedir a todos, pedir a Deus principalmente, né? Mais uma vez, pela saúde dos nossos parentes, que essa pandemia ela possa passar logo e a gente consiga voltar aos nossos encontros presenciais. Eu entendo que a gente, fazendo os encontros online, consegue aproximar um pouquinho mais o coração de vocês, ou no meu coração, o coração da Lu, de Cristo, mas é importante essa presença humana, essa questão mais visual, mais carnal, a gente precisa disso, de forma que a gente possa socializar em Cristo, tá bom? Então vamos começar o nosso encontro de hoje rezando a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de Cheio. graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um excelente encontro. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos ver um pouco da Bíblia, fazer parecido com vocês, com o que eu fiz com os adultos, porque a gente precisa entender a correlação que tem entre o Antigo Testamento ou Aliança e o Velho Testamento e o Novo Testamento ou Aliança. É Testamento ou Aliança. A gente sempre chama de Testamento, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, mas pode também chamar de aliança. E o interessante do nome aliança é porque você tem a vinculação com a própria missa, quando você fala aliança. Eu nem sei porque que as pessoas chamam mais de testamento e põem esse nome. Mas na missa, quando o padre faz a consagração, ele diz: esse é o meu sangue derramado por vós e por todos, e é a nova aliança. Ele diz que é a nova aliança. Então, existe uma nova aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Não, peraí, qual é o momento que ele fala? Esse é o cálice do meu sangue. Primeiro ele fala, esse é o meu corpo, será entregue por vós. Agora não estou me lembrando exatamente no momento da aliança, mas tem esse é o, quando é que ele fala, gente, na missa, sobre a nova aliança? Agora eu me esqueci, mas vou lembrar daqui a pouco. Mas, enfim, então, a questão das alianças é uma questão que vem vindo em todo o Antigo Testamento e vai ser a nova aliança no Novo Testamento.
E aí, o que acontece? Jesus era judeu, não é? E o início do livro todo, que é o Antigo Testamento, fala da história do povo judeu. E o povo judeu, até hoje, não acredita em Cristo. Lembrei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Então, o sangue da nova e eterna aliança. É nesse momento que ele fala, na consagração mesmo. Voltando aqui ao povo judeu. Então, até hoje esse povo não acredita que Jesus é o Messias. Para alguns deles é um profeta, para alguns deles não é nada, para alguns deles é um impostor. Eles não acreditam nisso. E eles, então, têm o quê? Eles têm o Velho Testamento, a Velha Aliança, a Antiga Aliança. E o cristianismo tem o quê? O Antigo Testamento junto com o Novo Testamento. Quando vocês vão à missa, percebam que, principalmente durante a semana, é mais fácil de ver, eu acho, às vezes. Tem uma leitura apenas. Dias normais, sem ser dia de festividade. Por exemplo, segunda-feira é durante a semana, mas é dia de festividade. Não é nesse dia. São em dias comuns do dia a dia. Normalmente se lê um trecho do Antigo Testamento, profetas, e logo em seguida um salmo, que também é do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, a gente tem os evangelhos dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem Paulo, as cartas de Paulo. Tem Pedro, tem Apocalipse, que é a carta de São João. Tem cartas de Tiago. Mas essas normalmente não são lidas durante a semana. O que se lê durante a semana, Felipe, o que se lê durante a semana são normalmente as passagens do Antigo Testamento e o Salmo, que é do Antigo Testamento. Então, quando você tem um cristão analisando a Bíblia, ele analisa de um jeito. Quando você tem um judeu analisando a Bíblia, ele analisa do outro. De outra forma, apesar do livro ser praticamente o mesmo, a análise é diferente, porque nós, quando os teólogos leem e interpretam de forma a dizer que esse Messias já chegou, esse Messias é Jesus, esse Messias ressuscitou, e que ele virá de novo, voltará. E quando um judeu interpreta, ele interpreta como aquele que ainda não chegou, que ainda há de vir. São mensagens distintas, interpretações diferentes. Mas a história é basicamente a mesma. É porque eu nunca li uma Bíblia judaica. Mas tem alguns livros só que não são iguais, que eles tiraram. E depois eu vejo quais são. Mas, por exemplo, o início é idêntico, os salmos são os mesmos. O rei Davi, que é um rei importante para eles, é o mesmo. Salomão, todos esses são os mesmos. Abraão, toda essa história que a gente tem, que eu vou botar para vocês de maneira mais pequenina, né, resumida, é a mesma.
Voltei. Estão me ouvindo? Cadê o Jailson? Vocês estão me ouvindo? Ok. Perdi a conexão. Ai, uma confusão isso, hein, meninos? Então, vamos continuar. Então, começa lá na história da salvação. Deixa eu ver o Jailson aqui, que agora eu também não estou vendo o Jailson aqui. Começa na história da salvação. Que a gente já viu. Peraí, só um instante, que eu estou vendo aqui, para dizer para ele que eu já voltei, porque eu não estou vendo ele aqui. Estou vendo ele aqui com a gente. Mas deve estar aí. E aí, ali tem o quê? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. A criação do mundo. Ela começa com a criação do mundo. Não começa no céu. Começa no mundo. Criação do mundo. Quando a gente abre aqui, deixa eu ver aqui. Gênesis. Deixa eu ver aqui. Hino da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deixa eu pegar a outra Bíblia. Espera um minuto. Criação. Da criação ao dilúvio. Então, as Bíblias, elas são como é que se diz? Traduzidas, às vezes com um termo diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que a gente geralmente usa para fazer pesquisa, aqui é a melhor Bíblia que a gente tem, diz as origens do mundo e da humanidade. É a criação do mundo. O paraíso é a criação do mundo. A gente está falando do mundo, a gente não está falando do céu nem do inferno, estamos falando do mundo. Criou-se o mundo ali. E aí a gente já conhece a criação do mundo, que Deus vai criando tudo o que existe pela palavra dele. Ele diz, haja um firmamento. Não, primeiro ele diz, haja luz e houve luz. E aí dá luz dia e trevas noite. Depois ele diz, haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. Aí fez-se o firmamento e as águas. Houve uma manhã e uma tarde, segundo dia. O firmamento que a gente chama de céu, né? Então, depois Deus diz que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente. Então, ele vai fazendo. Então, fez a terra, depois ele vai dizer, e Deus viu que isso era bom. Depois ele faz a terra. Deus viu que isso era bom, houve uma tarde, uma manhã, terceiro dia. Depois ele viu os luzeiros nos céus, as estrelas, os planetas, etc. E aí ele diz que era bom, uma manhã e uma tarde, quarto dia. Depois os seres vivos, as aves que voam, as serpentes do mar, os seres vivos que rastejam. Então Deus os abençoou, disse, sede fecundos e multiplicar, encher as águas dos mares, e que as águas se multipliquem, as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde, uma manhã, quinto dia. Depois, que Deus, tudo ele diz, né? Ele tira tudo do nada. Não tinha matéria-prima para fazer isso, nada disso. Ele vai falando e as coisas vão aparecendo. Que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie. Répteis no solo, e Deus viu que era bom. E sempre ele diz, era bom. E aí, no final, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e cria o homem, depois ele cria a mulher, porque ele mostra tudo para Abraão, e Abraão acha tudo muito bom, mas não encontra nada ali que seja parecido com ele, né? E aí Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só, vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. E aí ele dorme, ele faz Abraão ter um sono, e Adão, cai num torpor, então ele faz a mulher de suas costelas. A Bíblia diz dessa forma. Muito bem. E aí, quando Adão acorda, ele diz assim, esta sim é osso
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. E também aqui na Bíblia, disse que Deus dá ao homem a possibilidade de dar nome a tudo que existe. Foi dado ali naquele momento pelo próprio homem. Aqui, ó. Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens, todas as aves, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. Muito bem, isso é um relato do paraíso. E aí, no relato, vocês conhecem o relato, que esse relato é famoso, e já chama, inclusive, aqui Adão de marido, no relato do paraíso. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. E ele disse à mulher, então, o que Deus disse a você? Então, a serpente vai contar, a Eva vai contar para a serpente o que tinha sido dito. E Deus disse para mim assim, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim, porque se tocar numa árvore determinada, vai haver a morte. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderia mexer. Aí ela vai, induzida pela serpente, come o fruto da árvore e entra a morte no mundo. Então, uma das primeiras perguntas é, mas para que Deus botou aquela serpente lá? Para que Deus fez isso? E a resposta é a seguinte, Deus criou o homem livre, nós já vimos isso quando nós falamos da liberdade, que o ser humano é um ser que é livre para escolher as coisas que ele vai fazer. Principalmente quando a gente pensa em termos da nossa realidade de pensamento, de vontade. Nosso pensamento é livre, ninguém conhece o nosso pensamento. É uma liberdade total, a gente pensa o que a gente quiser, e não é obrigado a contar para ninguém. Mas só que se eu sou livre, eu preciso escolher. Se eu nasci livre, eu tenho que ter a oportunidade de exercer essa liberdade. Então, se eu estivesse no paraíso e ficasse do jeito que estava, Deus fez tudo, pôs ali tudo, e não tivesse como escolher, como é que eu ia ser livre? Não tinha como ser livre. Ser livre, se ele me fez livre, se o homem é um ser livre, ele tem que ter pelo menos duas coisas diferentes para escolher, uma ou outra. A introdução da serpente no paraíso foi para que o homem pudesse escolher aquilo que ele queria fazer. Você quer ficar com um ou você quer ficar com outro? E nessa situação, ninguém foi obrigado a fazer nada. Deus disse, existe ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês morrerão. E a serpente diz, não, vocês não vão morrer. Se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus e conhecerão o bem e o mal. E ponto final. Nem a serpente obrigou ninguém a comer nada, nem Deus. Cada um deu a sua versão sobre o que ia acontecer. E ficou na mão do homem escolher. Ele tinha que exercer a liberdade. Senão, ele não tinha liberdade. Ele tinha que ficar no paraíso do jeito que estava. Deveria ter ficado, mas não ficou. Mas, enfim, exerceu a liberdade dele. Então, o que acontece? Entra no mundo a morte. Que aqui está dizendo claramente, no Gênesis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Morrer é isso que nós conhecemos nos outros, né? Porque estamos todos vivos, mas nós sabemos o que é a morte. É não estar mais presente aqui na nossa realidade visível, vamos dizer assim. Então, a partir do momento em que a gente faz aquilo que Deus não determinou, nós viemos para a Terra, que também está dito aqui. Viemos todos. Quem é que veio para a Terra? Nós, a serpente, todos vieram para a Terra. Olha aqui. O homem chamou sua mulher Eva, por ser mãe de todos os viventes. Então ele diz, Deus diz, se o homem já não é como um de nós, quer dizer, já não é um puro, já desobedeceu, porque Deus é santo, né? E não era mais assim. Ele é versado no bem e no mal. Deus não é versado no mal, é só versado no bem. Em Deus só tem bondade, mas no homem já tinha o conhecimento do mal. Então, ele é expulso do jardim do Éden
para cultivar o solo de onde fora tirado. Então, ele vem para a terra. E Deus põe na porta do céu, a maneira de dizer, né, evidentemente, ele fecha a porta do céu e não deixa o homem entrar, mas está fechado. Essa porta do céu só vai se abrir, esse caminho de volta para Deus só se abre com Jesus Cristo. No batismo de Jesus se abre, na ressurreição se abre totalmente. Então, a história desse livro é para contar exatamente como é que eu vou voltar para o céu, não é mais para o paraíso, é voltar para o céu, para o lado de Deus. Porque aqui a gente não sabe como seria se a gente não tivesse, se Adão não tivesse comido fruto. A gente não tem a ideia agora. A gente tem a ideia disso aqui que a gente conhece, do mundo como ele é. Do mundo como ele é, com os nossos sofrimentos, com as nossas alegrias e com a morte. A gente não tem ideia de como seria. Mas, como amanhã é dia de Nossa Senhora, e Nossa Senhora foi a única que não pecou, ela foi preservada, Jesus também, mas Jesus é Deus, né? Ele não peca, até pelo próprio fato de não poder pecar. Ele é Deus, então não tem como pecar. Na sua humanidade, ele não peca porque ele obedece a Deus. E na sua divindade, ele não peca porque é Deus. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas Nossa Senhora não. É uma mulher como nós, e que foi preservada de pecar, desde o início, desde quando ela foi concebida na mente divina. Porque todos nós somos concebidos na mente divina. Deus pensa em cada um de nós. A gente sai das mãos de Deus e nós somos pensados por Ele. Como é que nós somos pensados? Pensados no sentido de que Ele vai nos dar a vida. E nós vamos ter um trajeto que a gente aqui executa na Terra. A nossa vida é aqui, a princípio, primeiro humana. E o pensamento de Deus é que a gente retorne para Ele mesmo, o retorno para Deus. E nesse retorno, então, como é que nós vamos fazer? Então, voltando a Nossa Senhora, que amanhã é o dia de Nossa Senhora, ela foi preservada do pecado, porque ela seria a mãe de Deus. E se Deus é um ser sem pecado, ela não pode ter uma mãe terrestre pecadora. Então, Maria trouxe para o mundo o Filho de Deus. Ela não podia ter pecado nenhum, porque o próprio Deus não tem pecado, e nasceu dela, então ela tinha que ser sem pecado. E o que a igreja entende? Que como ela não teve pecado nenhum, ela não morreu, porque a morte estava vinculada a pecar. Estava e está. Então, o que aconteceu, segundo a igreja? Segundo a igreja, Maria subiu aos céus num sono, dormindo. Então, a gente pode usar esse mesmo entendimento para nós, caso a gente não tivesse pecado. Certamente, a gente subiria aos céus dormindo. É um entendimento que a gente pode ter, mas a gente não pode afirmar como seria, porque a gente não tem ninguém, tirando Nossa Senhora de ser humano, que não tenha morrido. Todos morreram. Ela foi a única. Então, nós não sabemos como seria, de fato. E a prova de que a gente não morreria é a maneira como a gente come, como é que ficou estabelecido o comer humano. Peraí, deixa eu acender a luz aqui para eu ler aqui. A maneira de comer, de como o homem se alimentaria, é interessante que vejam que não tem morte nenhuma. Então, Deus os abençoou e lhes disse, e aqui ele estava falando com o homem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, mas dominar não é comer. E Deus disse, eu vos dou, olha a comida, todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente, e isso será o vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas, e assim se fez. Então, as feras seriam como são as vacas.
como são os cavalos, eles comem grama, né? A verdura das plantas. Seria a mesma coisa. E nós comeríamos as ervas que dão semente e todas as árvores que dão frutos. Então, a nossa alimentação, como nós temos couve-flor, enfim, alface, essas coisas assim. Mas também talvez arroz, feijão, se chegaria, não sei, mas pode ser que já tivesse, né? Já tem, deveria ter. Mas, e as frutas, mas não tinha matar animal para comer, nem as feras matavam os animais para comer, nem tubarão, nem nada. Ninguém matava ninguém, não tinha morte. Com o pecado entra a morte, e por isso há uma desordem naquilo que é o plano de Deus. O plano de Deus não é esse, mas ele deixou o homem livre para escolher o que ele queria fazer. E o homem escolheu por outro caminho, que não foi o que Deus imaginou para o homem. Mas Deus já sabia disso, evidentemente, porque ele é onisciente, né? Sabe de tudo. Então, ele vai fazer um plano de salvação. Quando, então, a gente estuda a história da salvação, chama-se História da Salvação. A gente estuda... não é uma história exatamente igual à história que a gente estuda no colégio, certinha, ano tal, aconteceu não sei o quê, e aí quais são os nomes das pessoas, como é que é isso, como é que é aquilo, aquele geometria, você estuda lá os rios, os lagos, não sei o quê, bbb. Não é isso que é a finalidade desse livro. A finalidade da Bíblia é te dizer como é que você vai voltar para as mãos de Deus. Por isso que ele se chama História da Salvação. O que é a salvação? Viver a vida divina. Então, a gente não volta mais para o paraíso, na verdade. Porque o paraíso era a criação do mundo. A história é para eu voltar agora para as mãos de Deus. Então, não é mais o paraíso, mas eu, quando morro, vocês nunca ouviram dizer, olha, nós vamos morrer e voltar para o paraíso. Não, nós vamos morrer e nós vamos para o céu. Não é mais o paraíso, não é o mundo. Nós vamos morrer e podemos ir para o inferno, mas quem diz, eu vou voltar para o paraíso, não é mais. Nós vamos voltar. É o retorno, a salvação é o retorno para as mãos de Deus. E o livro, então, Bíblia, tem essa finalidade. E em palavras únicas, é isso. Esse livro desse tamanho de gordinho vai te dizer o quê? Olha, você tem que fazer isso, isso, isso para voltar para as mãos de Deus, para viver a vida divina, que significa se salvar. Então, como é que, se hoje já é difícil de entender, hoje que o livro já está pronto, hoje que já tem 2000 anos de igreja, já é difícil de entender, imagina agora no início dos tempos. O que Deus viu? Que a gente não ia entender nada direito. Então, ele foi fazendo passo a passo uma maneira de que, aos poucos, a gente fosse entendendo o que ele queria dizer. Até hoje é muito difícil de entender. A igreja, há 2000 anos, fala a mesma coisa. Ela teve vários estudiosos, teólogos, padres, gente que se debruçou sobre os livros, sobre a Bíblia, e que fez estudos a partir dessa Bíblia, que a gente estuda até hoje, como, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho está bem no início, anos 400 e alguma coisa. Século V, né? Mas tem outros que vieram antes, não tão conhecidos, e os próprios que estão na Bíblia. Pedro, Paulo, todos esses, são aqueles que nos ajudam a entender isso, a entender o que é essa salvação. E a igreja, então, até hoje, ela estuda isso, ainda continua estudando, não para, porque é um conhecimento que depende, inclusive, da nossa fé. Não é um conhecimento que eu possa provar para você, olha, está aqui, é assim, eu provo por A mais B. Não, eu não provo por A mais B. Eu faço um estudo, eu, não estou falando eu, Luciana, não, estou falando a igreja. A igreja e eu junto, de nós todos. Ela estuda, ela vai até um ponto, mas tem um ponto em que é a fé, não tem mais como explicar. Ou a gente aceita aquilo, ou não aceita aquilo, porque vai entrar a nossa fé. E aí, nesses estudos, nós temos, inclusive, faculdades de teologia,
PUC, por exemplo, é uma delas, a Pontifícia Universidade Católica, que tem no Rio, São Paulo, Minas, Paraná, acho que Rio Grande do Sul. Estou falando das católicas, né? Aqui nós temos a Faculdade de Teologia, aqui na 914. Nós temos os seminários pelo mundo todo. Temos outras, já estou falando de Brasil, mas tem várias escolas de teologia em Roma, na França, enfim, no mundo inteiro. E essas escolas e a teologia é sempre a mesma. E faz uma diferença enorme para o protestantismo, porque no protestantismo existe uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar em Martinho Lutero, e Martinho Lutero entendeu que cada um podia interpretar a Bíblia como quisesse. Então, o que nós temos hoje no protestantismo? Além da gente ter várias igrejas, que são as igrejas fortes, tipo a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, a igreja batista, de peso, igrejas mais sérias, nós temos até um fundo de quintal que o cara diz, não é nada disso, e ele abre uma portinha e diz que é a igreja, e põe o nome lá que ele quiser. Então, tem para mais de 1000, cada um falando uma coisa. Quer dizer, não é possível isso. Não é possível que uma frase, uma pessoa, seja interpretada de 1000 e tantas formas. Isso não pode ser. Eu não posso dizer, por exemplo, o vestido é amarelo. Aí o outro diz, não, mas ela deixou em claro que podia ser também um pouco colorido. Não, eu disse que era amarelo. Aí o outro vai dizer, não, ela não disse que era amarelo. Aí, então, vai abrindo várias maneiras de interpretar uma frase, e nesse sentido eu quero dizer dos evangelhos e da Bíblia inteira, que não é possível. Não tem 1000 interpretações para uma palavra só, para uma coisa que alguém disse. Muito menos que Deus diz. Não pode ter 1000 interpretações, cada um da cabeça de um, não é assim. Então, a Igreja Católica está correta, ela estudou, os estudos dela são até hoje, mas ela se mantém na mesma estrutura de sempre, com os mesmos os ritos e tudo, apesar de ter algumas modificações, mas se mantém. E ela vai te dizer isso. Esse livro é para a sua salvação, não é um livro para você estudar e abrir e sair vendo, olha, que, por exemplo, uma pergunta, então, depois que saíram do paraíso, Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel, tiveram. Aí Caim matou Abel. Aí Caim casou com quem? Abel casou com quem? Mais não sei o quê. Isso não é o interesse do livro. Então, às vezes, parece que está... mas não explicou isso. Mas não é para explicar isso. Não é isso. Ele não está dizendo para você, tintim por tintim, como é que se formou a humanidade. Ele está falando como é que essa humanidade se salva. É diferente. Ele não está falando como é que esse casou com esse, teve essas filhas, genealogia, como a gente faz a nossa. Não é isso. Ele está dizendo como é que o homem vai se salvar e voltar para as mãos de Deus. Muito bem. Então, Deus vai ver que o homem não consegue fazer isso sozinho. Consegue fazer isso sozinho? Não consegue fazer isso sozinho. Então, ele vai fazer um plano, que a gente chama de plano da história da salvação. É o plano divino para salvar o homem. Esse plano divino foi escrito por pessoas que a gente diz que foram pessoas iluminadas pelo Espírito Santo para escrever. Não foi qualquer um que escreveu. A mão de Deus estava lá na hora em que que escreveram os livros. Sempre guiados pela mão de Deus. São pessoas que Deus escolheu também a dedo para escrever. Assim como ele escreve, assim como ele escolhe, por exemplo, como a gente já falou em algumas vezes aqui sobre a vocação que é uma coisa que a pessoa sente, por exemplo, para ser catequista, para ser padre, é uma vocação. A gente, para casar, tem gente que, meu Deus do céu, acho que eu não nasci para casar, e às vezes não tinha nascido para ser outra coisa, mas casou. Enfim, é uma vocação, é uma coisa que a pessoa tem, que ela percebe, e que é Deus que determina aquilo, é a determinação divina. Então, assim também para escrever os livros. Para escrever os livros, eles foram pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo, embora no início do Evangelho
eu digo melhor dizendo, no início da Bíblia, não se falasse em Espírito Santo. Mas, embora não se falasse em Espírito Santo, existe uma passagem logo de início, o Espírito Santo, quem vai falar sobre o Espírito Santo com clareza é Jesus. No início não se fala nem em Jesus, nem em Espírito Santo. Só Deus, sempre Deus, Deus, Deus. Mas aqui, quando você está lendo Gênesis, segunda folha do livro, segundo do livro de Gênesis, você vai ver que Deus diz assim, ó, ele cria tudo, né? Ele está criando tudo, e ele vai dizer assim, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, todas as feras, répteis que rastejam sobre a terra. Mas ele disse, façamos. Então, esse façamos o homem, ele estava falando com quem quando ele falou façamos? Está falando no plural. Ele disse, eu vou fazer o homem, imagem e semelhança. Ele disse, façamos. Então, aqui, apesar de a gente ainda não ter a questão trinitária, a questão da trindade, a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda não existia isso, já se vê que Deus estava falando e não estava sozinho. Ele falou com alguém, façamos. E aí, então, o que aparece aqui? Pode ser ali, alguns interpretam, que ali já estava a visão da trindade, o mistério da trindade, quer dizer, ali Deus, que já sabia que ele era Pai, Filho e Espírito Santo, começa a dar essa noção já na primeira folha do livro, primeira folha mesmo, do lado seguinte da segunda folha, a existência de uma trindade, de um Deus trino, embora não apresentasse assim. E também, quando Deus diz que a serpente vai para a terra, e que determina como é que será a vida dela, da serpente, e para a gente ter um entendimento de que é o diabo, você tem aqui que a Nossa Senhora, inclusive essa menção é de Nossa Senhora das Graças, que a mulher vai pisar a cabeça da serpente. Então, com esta figura, a gente também já entende que essa mulher é Nossa Senhora, é a única que é capaz de pisar a cabeça da serpente. Não tem outra. Por quê? Porque ela é a mãe de Deus. E a gente depois, quando vê... Deixa eu ver se eu acho. Quando a gente vai lendo nos evangelhos, a gente vê que o único que tem poder sobre Satanás, que era o primeiro anjo, é o próprio Jesus. Então, a mãe dele é a única capaz de esmagar a cabeça da serpente. A gente não tem esse poder. Então, ali, a gente vê duas coisas que vão acontecer lá muito depois, no Novo Testamento, que é a Trindade, que é essa aparição desse Espírito Santo do Pai e do Filho, que Jesus mostra muito bem no batismo dele, inclusive, e a questão de Nossa Senhora, que é aquela que vai pisar a cabeça da serpente. Aqui, ó. Aqui, quando ele fala para a serpente, ele diz assim, então Yahvé, Deus disse à serpente, por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela, quer dizer, a linhagem e a genealogia. Ela te esmagará a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, aqui a gente já vê a figura de Nossa Senhora, que é, hoje a gente tem esta figura, como Nossa Senhora é sempre a mesma, né? É só uma que existe, mas a gente tem vários nomes para ela, e nesse caso aqui, desta aqui, é Nossa Senhora das Graças. Bom, aí já são 5:50, a gente começa no próximo domingo, falando um pouco mais sobre essa história da salvação. Vocês entenderam tudo? Sim? Cadê as respostas? Eu e Felipe, sim. Tranquilo? Sim. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta?
Cadê? Entendi. Vinícius, Ana Luísa, cadê vocês todos? Só uns que responderam. E os outros? Tudo certo? Sem dúvida. Agora, cadê o Jailson de novo, gente? Porque aí eu inclusive tenho que ver como é que sai daqui, porque eu não estou acostumada, né? Então, eu estou gravando e quando eu terminar, eu não sei bem o que acontece. Tudo ok? Eu espero que tenha dado certo, porque na hora que termina, porque, na verdade, quando eu dou aula, porque eu dou aula, eu nunca usei o Meet Google, eu já usei o Microsoft Teams e o Zoom. E eles mandam para a gente um link, né, depois que termina, mas esse Meet Google eu não sei lá como é que faz, eu espero que eu não perca, né, sem dúvidas também. Então tá bom, eu vou encerrar agora, eu vou pedir o Gelson para entrar aqui, vou chamar ele por aqui, porque eu não sei lá, eu espero que dê tudo certo. Ele não está aqui, eu não estou vendo ele aqui, e ele, se estivesse, ele falava aqui. Pedi para ele voltar. Para, de repente, se eu tiver que perguntar alguma coisa, como é que eu vou fazer aqui? Para ele me dizer, vamos ver se ele vai voltar, se ele vai ler. E às vezes tem que fazer alguma coisa que eu não sei. E vocês vão ter aula até quando? Ele vai tentar aqui. Até quando já está marcado o final das aulas? Até dezembro? Ou vai até janeiro, porque não teve aula em março? Como é que vai ser? Alguém já teve... Até janeiro? Nossa, que perturbação. Até fevereiro? E cada um é... Na minha até janeiro. Então não vão ter férias? Fevereiro? Aí volta em março? Olha o Jailson aí. Volta em março? Jailson? Como assim? É que eu vou terminar aqui agora. E aí eu queria saber com você, na hora que eu desligar, ele vai me dar um link, é isso? Não, na hora que todo mundo desligar, ele já tá gravando automático lá no nosso Drive, tá? Então ele já grava sozinho. E se eu desligar, eu posso desligar também? Pode, todo mundo pode desligar. Assim que todo mundo desligar, ele para de gravar sozinho. Entendi. Então vamos fazer a oração final, que Jailson não tem nem... Tá dando interferência, que ele tá ruim lá de internet. Tá péssimo. E aí eu hoje vou à missa, eu vou à missa aqui na Asa Sul, eu não moro perto da Asa Sul, e a missa começa lá às 6h30. Aí eu já vou sair daqui e vou direto para a missa. Então vamos fazer a oração final. Em nome de Nossa Senhora, amanhã é o dia de Nossa Senhora. Vejam os horários das missas, para vocês não deixarem de ir. E vamos fazer uma oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um beijo para vocês e até domingo que vem. E bom feriado também. Um beijo, tchau. Pronto, aí você... Tchau, a gente gente. vê o que acontece. Tchau. Dando tchau. Tchau, beijo. Boa noite. Aí eu vou ver o que acontece aqui. Quando você for a última, Lu, aí quando você sair, ele para de gravar automático. Tá bom. Tem que sair todo mundo, né? Ana Beatriz, falta Ana Beatriz e Luiz Felipe. Pronto. E você, Jailson? Agora eu vou sair, aí você saiu e acabou. Tá bom. Um beijo, tchau. Beijo, fica com Deus, tchau. Eu também, tchau.